Ei, gente, eu tava fazendo a live, caiu. Olha que chato, que caiu. Tem que começar de novo. E hoje, essa live, eu vou falar com vocês o porquê da ansiedade. O porquê da ansiedade. Por que sofremos tanto com a ansiedade? Não sei porquê, a live acabou caindo, aí eu tive que... Por que sofremos tanto de ansiedade? Vamos aqui fixar o tema. Por que sofremos tanto de ansiedade? Deixa eu fixar aqui. E a ansiedade, ela é algo que é patológico dentro da gente. A ansiedade é patológico. O medo é preventivo. O medo está na espécie humana. Aí eu já coloquei aqui, ó, no mural para explicar a vocês. Da onde que vem essa ansiedade? Essa ansiedade vem do biológico, do nosso DNA, da nossa marca biológica, do nosso gene. Essa ansiedade vem de algo cerebral, que é serotonina, dopamina e noradrenalina. E essa ansiedade vem de todos os eventos da nossa vida. Então, esses são os efeitos causais da ansiedade. Mas eu quero conversar com vocês algo que vai ser a nossa aula terça-feira que vem, que nós vamos explicar durante 4 horas todos esses fatores da ansiedade. E as pessoas agora, nesse momento, elas estão sofrendo mais da ansiedade. Elas estão mais angustiadas. Nossa, ficou um negócio no meu rosto, gente. Então, mais angústia. Olha só, o que é isso que está no meu rosto? Sei o que é isso, uma marca no meu rosto. Elas estão mais ansiosas, elas estão... Deixa eu ver o que é isso aqui, gente. Que coisa horrível, gente. Olha, um filtro que veio sem querer. Que coisa horrível, gente. Eu acho que saiu, tava um filtro aqui que foi colocado, acho que na hora que eu apertei para fazer a live. Então, saiu, né? Saiu a marca. Parecia um sei lá o quê. Então, eu tirei. Foi colocado sem querer. E vamos explicar a diferença entre medo e ansiedade. Explicar a diferença, porque a ansiedade vai ser o tema da aula terça-feira, que eu e o doutor Alexandre Santos vamos ministrar. O medo, ele é algo aqui na amígdala. Tem um estudo científico de uma mulher que ela não tem amígdala cerebral. Ela não tem amígdala cerebral. Deixa eu fechar essa porta. E por não ter amígdala cerebral, foi feito um estudo nela que ela simplesmente colocava a vida dela em risco. Então ela tinha que ser vigiada 24 horas para não colocar a vida dela em risco, porque ela não tinha amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela fica no cérebro. E aí hoje eu resolvi vir de amarelo, sabe por quê? Amanhã encerra o mês de prevenção a esses eventos que fazem as pessoas terem desejo de deixar de existir. Tanto o depressivo quanto o ansioso são perfis de pessoas que elas sofrem muito. Eles sofrem muito porque eles não estão dando conta de enfrentar a vida como ela é. Eles enfrentam a vida com muito mais sofrimento. Então esse medo que faz com que a gente se paralise, diferentemente de uma ansiedade que faz a paralisação, mas não tem um benefício, o medo tem um benefício. O medo faz com que a gente possa se prevenir para a vida. O medo faz com que a gente consiga alcançar os objetivos da nossa vida. O medo faz com que a gente dê 2 passos para trás para simplesmente, diante de um perigo, se você vai bater o carro, aí você tem que ter medo para você ter o reflexo rápido e não bater seu carro. Agora, o ansioso é aquele que às vezes tem ansiedade tão forte que ele não consegue nem dirigir. Sábado, na turma de sábado, tem uma moça que ela chegou para fazer o curso comigo em novembro do ano passado, e ela contando que ela tinha carteira, tinha tudo e nunca dirigiu. E que tem 3 meses depois que ela começou a fazer o curso comigo, ela começou e ela já está dirigindo. Quer dizer, o curso de psicanálise, a forma como ela foi entendendo esse processo da formação em psicanálise, que é uma construção, que é um tripé,
que é a teoria, que é a prática e que é também depois ser supervisionado, fez com que ela vencesse essa ansiedade, que era a fobia de dirigir. Então nós temos essa questão de entender que o perigo real é algo que protege a nossa vida. E às vezes a ansiedade, ela é imaginária, porque ela vem das nossas neuroses. Vocês lembram, já que eu já cansei de falar que nós temos 3 tipos de neurose segundo a psicanálise? Nós temos a neurose fóbica, que é essa que eu estou falando, que faz o evento tomar uma dimensão muito grande. Então, esses traços da nossa vida aprendido, a gente pode corrigir no processo analítico, porque nós não estamos fadados a ser aquilo que fizeram com a gente. O processo analítico de um psicanalista pode reverter esse quadro seu. Então, não existe o perigo é imaginário, mas no nosso cérebro, a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, elas trabalham em conjunto para fazer com que a gente tenha uma descarga neuroquímica, que neurotransmissor é aquele que é passado de neurônio para neurônio. Você tem uma descarga de neurotransmissores tão grande que você começa a ficar em estado de alerta sem ter um medo aparente. Então, a ansiedade é a antecipação de um perigo que às vezes nunca vai acontecer. Então, a ansiedade é o medo que está relacionado muito a esse desamparo emocional. Esse desamparo emocional, às vezes, de esperar algo. Eu botei aqui de falar de gente, de animais, de solidão, de morrer. E aí eu quero que vocês saibam que eu fiz uma préviazinha do que vai ser a aula terça-feira que vem. A ansiedade que eu botei da dinâmica da vida, você está medicado, mas você tem que começar a fazer análise para entender, ou às vezes você não precisa de uma medicação, só no processo analítico você consegue entender que esse desamparo seu é um desamparo que foi criado ao longo da sua vida, e ele vai se tornar um monstro particular como o tempo passa, porque ele vai aumentando a forma, o tamanho e o nome. Então, quanto mais nos conhecemos, menos assustador vai ser esses eventos da nossa vida que geram desamparo. Então, nós precisamos entender isso. E existe 7 tipos de ansiedade que eu vou falar com vocês dia 7. 7 tipos que eu vou falar dia 7, eu e o Dr. Alexandre dos Santos. Dá tempo ainda de você se inscrever nessa aula. O valor dessa aula começa às 19h30, vai até às 23h30. E o valor dessa aula é R$ 275, onde você vai ter acesso a essa aula para entender o porquê da ansiedade. Eu separei 7 tipos. Nós temos aí nesse dia 7, a gente vai explicar cada uma delas para a gente entender. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, nós temos o transtorno do estresse pós-traumático. Por exemplo, muitas pessoas estão vivendo essa pandemia e não estão dando conta de entender o que está acontecendo. Então elas estão ficando com o transtorno do estresse pós-traumático. Dentro do transtorno do estresse pós-traumático, nós temos a síndrome de burnout, aquilo queimar-se por inteiro, que é uma forma de você não dar conta às vezes do seu trabalho, às vezes você não dá conta, você fica paralisada frente às coisas da sua vida. Nós temos as fobias específicas, igual as que eu falei de carro, agorafobia, medo de lugares abertos. Ágora, lembra da Ágora de Sócrates? É lugar, praça. Então as pessoas têm medo de lugares abertos. Nós temos fobias específicas, microfobia, várias fobias, claustrofobia. Nós temos as fobias generalizadas, que são fobias já maiores. Nós temos a ansiedade noturna, que o que é ansiedade noturna? É o famoso insônia. Quantas pessoas têm insônia? Nós temos a síndrome de pânico ou transtorno de pânico. Por que a gente dá um nome de síndrome? Porque nós estamos vivendo uma era sindrômica, é uma era de conjunto de sinais e sintomas. Então, os efeitos causais do circuito da ansiedade, ela é cerebral, porque você vai ter uma descarga muito grande de cortisol no seu sangue, porque cortisol é um hormônio. Serotonina, noradrenalina e dopamina são neurotransmissores, são substâncias químicas no cérebro, e neurohormônios são substâncias do cérebro nas glândulas. Então a gente é muito afetado pelas questões e elas vão para o cérebro. Com isso você aumenta e aciona o seu aumento de ansiedade. Eu queria convidar vocês a estar comigo
dia 7 agora, assistindo essa aula para você entender mais de ansiedade. Eu queria convidar vocês a entender que hoje é dia 29 de setembro. Hoje é o penúltimo dia do Setembro Amarelo. E eu queria convidar vocês a perceberem que às vezes as pessoas que estão depressivas no nosso lado, ontem nós tivemos uma aula de depressão, eu gravei lá no canal de YouTube, corre lá e assiste, que eu gravei 40 minutos dos fatores cerebrais do porquê da depressão. Tá gravado lá da aula de ontem. E esses fatores cerebrais, eles influenciam demais a depressão. Nós temos o Mike M, que é o que deu origem ao Setembro Amarelo. Ele, com 17 anos, ele compra um Mustang, pinta ele de amarelo, e ele era considerado um rapaz muito alegre, muito feliz pelos amigos dele. Quando ele acabou de pintar o Mustang, em 1977, ele simplesmente tira a vida dele. Por que ele tirou a vida dele? Porque ele não tinha alegria de viver. E ninguém tinha percebido. Aí na hora do velório dele, várias pessoas colocaram caixas com fitas amarelas, por causa do Mustang amarelo, e escrito: se precisar, peça ajuda, nas fitas amarelas. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde, porque isso se espalhou pelos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde, simplesmente, eles colocaram isso como e ele vai embora no dia 8 de setembro. Eles determinaram que no dia 10 de setembro seria o dia de proteção à vida das pessoas que têm desejo de tirar a sua vida. E foi estabelecido. Em 2015, 38 países no mundo estabeleceram o Setembro Amarelo. E nesse ano foi o Brasil que ele reconheceu o Setembro Amarelo em 2015. Você vê, Mike foi embora em 1977. Quanto tempo dura, quanto tempo demorou para se estabelecer esse mês. E a depressão e a ansiedade, elas estão altamente imbricadas. Elas não estão, eu sou depressivo, não sou ansioso. Não. Nós estamos vivendo uma era tão sindrômica, tão de sinais e sintomas, que as pessoas, elas simplesmente, elas têm as doenças, as patologias junto. A depressão é a segunda doença que mais mata no mundo. E em 2015, no Brasil, pelo Serviço de Valorização à Vida, pela Associação Psiquiatra Americana e pelo Conselho Federal de Medicina, se estabeleceu que setembro seria o mês de prevenção. As pessoas que não dão conta de suportar as dores da vida. E amanhã é o último dia do Setembro Amarelo. Por isso que eu resolvi botar amarelo, que amanhã eu vou fazer um live com o Fornal Neto, a gente vai fazer uma live amanhã, e o assunto não é esse. Então hoje eu quis botar para dizer, o Setembro Amarelo foi em homenagem ao Mike M. Mike M com 2 S, M-M-E-M-E. M-E-M-M-E, Mike M. Bota o nome dele na internet, Mike M-I-K-E, Mike M. E ele foi um jovem com 17 anos, que todo mundo achava que ele não tinha nada, simplesmente tira a vida. A cada 40 segundos, uma pessoa vai embora porque não suporta conviver com as dores da sua vida. Até quando você vai simplesmente achar que isso é balela? É a segunda doença que mais mata. A primeira é do coração. E depressão é uma doença, transtorno de ansiedade incapacita muitas pessoas. Recapitulando quais são eles: transtorno de ansiedade generalizado, todos eles nós vamos explicar dia 7. Se você quer fazer a sua inscrição, é 2799-505-1960. Transtorno de pânico, ansiedade noturna, transtorno obsessivo compulsivo, fobias específicas, fobias generalizadas e o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, que dentro do TEPT a gente pode falar da síndrome de burnout, queimar-se por inteiro, que muitos profissionais não dão conta da vida profissional deles, acaba desenvolvendo essa síndrome. Então, eu queria convidar vocês também, se vocês têm desejo de ser aspirante em psicanálise, foram liberadas 5 vagas, já foram 3 preenchidas, tem 2 vagas ainda para essa turma, do dia 23 e 24 de novembro de psicanálise. Lembrando que para você ser psicanalista no meu instituto, você tem que ter uma formação de no mínimo 3 anos e meio, você vai passar por um processo de entrevista, você tem que saber que você vai estudar no mínimo 40 meses, no mínimo, pode ser até mais. Você vai ter que entrar 6 meses depois que você começou a formação, você vai ter que entrar na análise, porque a psicanálise se constitui pelo tripé, e você depois vai ser supervisionado. Quer saber informações? Você quer saber valor da mensalidade? Bota Instituto Cássia Rodrigues, tudo junto.com. Aí você vai ter o valor. Se seu objetivo é só saber o valor,
vai lá no site institutocassiarodrigues.com. Você já vai saber o valor. E se seu objetivo é vir estudar com a gente, você manda um WhatsApp para você receber a entrevista, para você fazer a entrevista e se tornar um aspirante dessa turma agora de novembro. Nós já estamos anunciando a de abril, mas como foram liberadas 5 vagas, 3 já foram preenchidas, nós temos 2 vagas disponíveis, é uma oportunidade, quem sabe essa vaga é sua. O valor da mensalidade é R$500 para você se tornar um aspirante em psicanálise. Lembrando que 6 meses depois que você estiver estudando, você vai ter que entrar no grupo de análise. E o valor da análise não está incluído no valor da mensalidade. Mas tudo isso está lá no site, Instituto Cássia Rodrigues. Vem estudar com a gente. Nós também temos agora no final de outubro, começando 8 meses de aulas terapêuticas, onde eu e a doutora Alexandra dos Santos vamos trabalhar a personalidade das pessoas para elas poderem se resolver. E no canal de YouTube você tem a oportunidade de se tornar membro. Você já se tornou membro lá no canal de YouTube? Corre lá, se torne membro, porque quarta-feira que vem nós vamos ter a primeira live, vão ser 2 lives definidas sobre psicopata ou pessoas abusivas, mas é lá no canal de YouTube. Tá bom, gente? O telefone para você saber informações é 27 99 505 1960. A Débora vai falar com vocês, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau.